O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe puseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela? Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes o livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam bem-vindos aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Por favor, podem se sentar. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Se você está no YouTube, peço que você, ou no Instagram, que você possa marcar o coração ou até dar o seu like, que faz toda a diferença para cada um de nós aqui no santuário. Permitam-me lançar o olhar sobre essa história bem singular que é de Tobias, do livro de Tobias. Tobit, pai de Tobias, por ter ficado cego, ele chora e lamenta o seu sofrimento. Ele chega a pedir a morte. Diz, no versículo 6, expressão de Tobit: Trata-me, pois, como te aprouver. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. No versículo 6, ele literalmente chega a pedir a morte. Mas não só ele. Em outro lugar, bem longe, Raquel, ela chega a pensar em tirar a própria vida. Ela diz a Escritura, naquele dia, ela ficou cheia, com a alma cheia de tristeza, e pôs-se a chorar. E subiu ao aposento de seu pai, no andar superior, com a intenção de se enforcar, tirar a vida. 2 pessoas em locais completamente diferentes, com circunstâncias completamente diferentes, de sofrimentos e de angústias, tristezas, que só têm uma coisa a fazer. Vem somente um horizonte na sua vida, a morte. Pensam exatamente que a melhor fase para terminar o sofrimento é terminar a sua vida. Ele, por ter ficado cego. Ela, por além de perder os seus maridos,
por causa do demônio Asmodeu, que significa, Asmodeu significa aquele que gosta de peripécias, desregrado, desordeiro. Tendo perdido os maridos e sendo insultada por sua escrava, ela quer a morte. O sofrimento ou as tristezas da história podem ter essa capacidade de limitar o nosso olhar de maneira que não enxerguemos mais nada o que viver. Que a vida realmente perde o seu sentido, que tudo perde a sua cor. Achamos que o nosso sofrimento, as marcas daquilo que nos trazem angústia, são demasiadamente agudos e fortes que somente nós passamos por eles. A morte parece uma solução, mas não é. Ainda que nosso olhar seja tão limitado e consiga perceber somente dentro dos sofrimentos e das circunstâncias do presente dor e tristeza, ainda que possamos em nosso momento mais angustiante dizer: a morte é o descanso, justamente porque não enxergamos nada além. A leitura do livro de Tobias vem apresentar justamente um outro ponto, que começa o seu desfecho na segunda fase do livro, aonde, no versículo 17a, após a oração de Sara ou de Raguel, como também após a oração de Tobit, é dito: e Rafael foi enviado para curar a ambos, a Tobit e a Sara. E começa-se não somente uma cura imediata, mas uma novela com passos, circunstâncias que marcarão exatamente o como que Deus, na sua forma compassiva, entra na nossa história, nos tomando pela mão, nos conduzindo e nos acompanhando, nos tira daquela visão que só enxerga o fim como a solução. Rafael, que significa cura de Deus, é enviado a ambos. Por isso, o convite que faço é lermos o livro de Tobias, para que olhemos e percebamos que nas circunstâncias mais diversas, como Tobit, diante da cegueira por causa de um incidente que lhe tira a visão, ou Raguel, que por causa de perder os seus maridos e ver sua vida simplesmente marcada pela morte e pelo sofrimento, nessas duas histórias, com diferenças tamanhas como são diferentes as várias formas de sofrimento que nós temos, perceber que elas retratam um pouco das nossas próprias histórias e do como aquele Deus que nos chamou nos acompanha e nos dá solução, esperança, vida. Essas são as perguntas fundamentais que deveríamos fazer na nossa história. Não o porquê nós sofremos, mas o que seremos capazes de fazer diante de tais sofrimentos. Porque todos os sofrimentos e todos os desafios da nossa história, eles só têm a capacidade de ter a palavra final se nossa esperança for demasiadamente pequena.
Se a nossa fé, que alimenta a nossa esperança, está somente naquilo que é passageiro e imediato. E daí então, a própria dinâmica de amar se torna tão rasteira e tão insignificante por uma única coisa: amar de verdade é ter a capacidade de acreditar em algo que ultrapassa o que vemos, o que tocamos, o que escutamos. Permitam-me traduzir. É muito interessante quando vemos uma criança que, no seu momento de irritabilidade, diz: "Eu te odeio, mãe". Se a mãe levar isso a sério, ela realmente vai acreditar. Mas pouco tempo depois, passado alguns instantes, a criança vai ao colo. Se o acreditar, o esperar e o amar estiverem condicionados àquilo que experimentamos em cada momento, e dermos uma resposta a partir daquilo que experimentamos em cada momento e não acreditarmos em nada além, seria como uma mãe que escuta o filho pequeno dizer que a odeia e acreditar nisso. Afinal de contas, uma criança de 5 anos saberia o que é odiar? Levamos uma vida inteira para saber o que é isso. Existem pessoas que conseguem passar a vida sem ter esse sentimento de ódio, que, na verdade, nada mais é do que uma outra face do amor, no qual nos mantemos vinculados àquela pessoa que podemos até detestar, mas a carregamos. Aonde quer que cheguemos, ela estará conosco. Pois bem, o livro de Tobias, como boa parte da Escritura, mas em especial, ao narrar essas duas circunstâncias, a de Tobit e a de Raguel, apresenta exatamente uma coisa. Nós temos um olhar marcado por uma fé que acredita no Deus que não nos desampara e que não nos quer mortos. O nosso agir e o nosso viver está marcado por uma esperança que enxerga além daquilo que está posto aos nossos olhos. E somos motivados a colocar o nosso labor diário, o nosso existir, tudo o que fizermos, nessa ótica de que tudo pode passar, tudo. Mas o que realmente permanece é aquilo construído na constância de uma fidelidade que acredita: Ele, nosso Deus, não nos largou na história. Isso pode fazer toda a diferença. É exatamente isso que o Salmo 24, no versículos 8 e 9, nos dizem. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Não os aniquila, mas reconduz. Ele dirige os humildes na justiça, porque a humildade faz com que tenhamos a capacidade de nos corrigir e também perceber o que precisamos fazer. E aos pobres, que podem ser largados, e são um exemplo mais concreto de todos deixados ao longo da história, e os pobres, ele ensina o seu caminho. O livro de Tobit mostra exatamente que no caminho da história de duas pessoas ou mais, Ele está a nos conduzir. E Ele não nos quer lançados na morte, mas na vida. Resta saber, estamos atentos a Ele?
Que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos conduza. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces.